Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, o nosso canal no YouTube, Jamildo Melo Oficial, com um quadro novo que vocês conheceram essa semana, chamado Ponto e Contraponto, que a gente realiza debate. E o assunto da semana não poderia ser outro, o julgamento de Bolsonaro no STF. Para esse ponto e contraponto especial, a gente trouxe dois especialistas do direito, Nara Cisneiros, formada pela UFPE, e Carlos Santana, que não é o guitarrista, formado pela Católica, vem falar conosco sobre esse tema tão palpitante. Antes de começar, eu queria agradecer nossos patrocinadores, a IGEDUC, um instituto de bastante credibilidade e integridade na nossa cidade, nosso estado e em todo o Nordeste, e a empresa de telecomunicação 2D Telecom. Obrigado, gente, pela parceria. Vamos direto ao assunto. A gente tem aqui uma ampulhetazinha para marcar o tempo, não é? De 5 minutos. Foi engraçado que a gente começou com o Dani e com o Feitosa. A gente fez um primeiro debate essa semana. Ninguém admitia que ia falar mais do que 5 minutos. Daqui a pouco estavam entrando no tempo do outro. E tem um menorzinho, se vocês quiserem, de 3 minutos. Vamos administrando aqui. Eu queria começar perguntando sobre se o Brasil corre risco de uma ruptura democrática com o desfecho desse julgamento. Será apenas ou se será apenas uma esperada virada de página? Quem começa? Vamos dar o início às garotas, às senhoras, sempre, prioridade. Obrigada, Jamildo. Eu preciso agradecer o espaço, o convite, e agradecer também a Carlos pela disposição de discordar e debater com civilidade, que parece ser uma coisa que tem faltado nesse país. Sobre a pergunta, Jamildo, me parece que se o resultado de um julgamento do Poder Judiciário significa o risco de uma ruptura democrática, tem alguma coisa errada acontecendo na sociedade brasileira. O Poder Judiciário ele foi desenhado pela Constituição para, precisamente, julgar casos concretos de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Ordenamento jurídico este que é produzido não pelo Poder Judiciário, mas pelo Congresso Nacional, também por design constitucional. Então, se nós estamos em risco de uma ruptura democrática pelo resultado de um julgamento, nós temos um problema constitucional gravíssimo no país. Não me parece ser o caso. Segundo, a gente precisa contextualizar do que é que a gente está falando quando a gente fala deste julgamento. Porque isso é um julgamento de 7 réus. Nesta ação penal, não é apenas o ex-presidente Bolsonaro que está sendo julgado. São 7 réus acusados de crimes gravíssimos contra o próprio Estado de Direito, contra a própria democracia, contra o desenho constitucional do Estado brasileiro. E daí o tamanho da gravidade e o tamanho do relevo social desse julgamento. O que é que esse julgamento também tem mais de relevante? É que esta é a primeira vez em que um presidente da República e militares de altíssima patente estão sentados no banco dos réus para responder por crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. No Brasil, nós temos uma tradição de reiterados, repetidos golpes de Estado. Não à toa, nós temos, num curtíssimo espaço de tempo do país, Brasil, não é? Diversas constituições. Da proclamação da República para cá, sendo a proclamação da República em si mesma já um golpe de Estado militar, não é? Todos os golpes de Estado, os bem-sucedidos ou os mal-sucedidos, deixaram de ser julgados. Em nenhum deles houve um julgamento como este, que está acontecendo agora. Portanto, este é um julgamento histórico para o Brasil.
Me lembra o que foi o resto da pergunta? Ou será apenas uma esperada virada de página? Também acho que não se trata de uma virada de página, honestamente. Me parece que este julgamento, a finalização deste julgamento, é a continuidade democrática. Significa que as instituições brasileiras, democráticas, constitucionalmente estabelecidas, sobreviveram, resistiram, são resilientes e continuam. O Brasil vai continuar com suas instituições do Estado de Direito e com a democracia inabalada. Nós passaremos mais este momento da democracia jovem brasileira. Nós somos Estado democrático de 88 para cá, é uma democracia recentíssima, né? E me parece resiliente. Então, nem me parece que é virada de página, me parece que é continuidade, muito menos que é o caso de uma ruptura democrática. Perfeito. Carlos Santana, sua intervenção. Primeiramente, bom dia. Obrigado, Jamildo. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Nara, também, por estar contribuindo aqui para a gente esclarecer ou trazer luz, ou um pouco de luz, né, a esse tema, que é um tema tão importante, que é o julgamento desse processo, como Nara bem referenciou aqui. Veja, a ideia do debate é a gente ter a dualidade de ideias e a gente construir, né? Mas pode eventualmente concordar. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu vou começar concordando e depois vou colocar aqui um ponto de reflexão. A primeira que eu concordo da importância do julgamento, da importância do momento, e como bem foi frisado aqui, é a primeira vez que você submete a um presidente da República a um julgamento civil, vamos dizer assim, né, das instituições democráticas, por um ato, uma acusação de ato contra o Estado Democrático de Direito ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, a minha concordância com as palavras que Nara bem colocou aqui foi no sentido de que se a gente, em virtude de exatamente isso, de um julgamento pelo Poder Judiciário, seja você concordando ou discordando do julgamento, a gente entender que nossas instituições democráticas correm risco a depender do resultado do julgamento, na verdade, nós já estamos em risco. Esse é um ponto. Então, nisso aí eu concordo, essa premissa eu acho uma premissa válida e verdadeira. Então, com base nela, eu digo que a gente nem correu risco antes e nem corre risco agora. Ou seja, com o resultado do julgamento, eu não entendo que a gente vá sofrer qualquer risco de ruptura do Estado Democrático, seja ele pela absolvição, seja ele pela condenação. Isso é o meu entendimento. Em relação a ser ou não uma virada de página, eu acho que também não chega a gente pensar assim, como se fosse uma borracha que você apaga ou que você vira uma página e simplesmente aquele fato desaparece. Eu acho que não é isso. Eu acho que o país, as instituições e nossos agentes públicos e políticos, a gente tem que sempre olhar para frente, aprender com o que veio do passado, aprender com o que a gente passou no amadurecimento democrático e olhar para frente. O que a gente não pode é tentar caminhar para frente revisitando a toda hora o passado. Então, isso não vai levar a gente para lugar nenhum, embora a gente tenha que ter a memória dos fatos que ocorreram. Essa revisitação, muitas vezes, pode dar a ideia de revanchismo ou até de uma pseudo-vingança, mas não é isso. A gente tem que entender o que ocorreu, aprender com o que ocorre e olhar para frente e seguir em frente. Porque é dessa forma que nosso desenvolvimento civilizatório ele vai alcançar um grau de maturidade para fazer com que a gente realmente alcance o tão almejado sentimento democrático de que a gente realmente tem as instituições fortes e que funcionam no atendimento de garantir os direitos da cidadania, do cidadão brasileiro. Então, eu entendo que esse julgamento, o fato do resultado dele, não está colocando essa nossa democracia jovem, como foi dito, em risco. Perfeito. Só para complementar, mesmo correndo o risco de alguém achar que é um juízo de valor, mas eu preciso perguntar
para contextualizar melhor, militares. Se a gente tivesse punido lá atrás, talvez não tivesse acontecido isso hoje. Uma questão... Pode começar, já começando com a garota. Jamildo, aí a gente tem que fazer, pronto, o que eu acabei de dizer, revisitar. Então, o que é que originou a anistia lá atrás? Né? Foi exatamente a possibilidade de você colocar uma pedra, vamos dizer assim, no assunto de quem estava errado e de quem estava certo. Então, ou seja, tem erros e acertos de todo lado, porque a partir do momento que você tem uma ruptura e a partir do momento que você tem dois grupos, vamos dizer assim, completamente antagônicos, em litígio por um objetivo que não é comum, ou seja, um tem um entendimento e o outro tem outro diametralmente oposto. Então, se você, no momento, e aí a lei da anistia, se não me engano, é de 79, 78, 80, não lembro, se naquele momento você dá anistia para um lado e não dá para o outro, você não alcançava, eu acredito, naquele momento, eu dali tinha 3 anos de idade, então não consigo dizer a você com a sensibilidade que a gente tem hoje, o sentimento da época, mas tem os relatos históricos e tudo. Então, eu acho que foi a solução que naquele momento os nossos políticos da época, as lideranças, encontraram para trazer uma solução definitiva sobre essa ferida que estava aberta até aquele momento. Então, se foi acertado, ou se foi adequado ou inadequado, a partir de, olhando de hoje, em 2025 para trás, a gente pode dizer que poderia ter uma calibragem talvez diferente, que a gente poderia ter ensinado algumas outras coisas. Como a Argentina fez, né? Exato. Então, assim, eu acho que na época, eu acho que foi a solução que foi encontrada mais adequada para o momento histórico. Se hoje poderia ser diferente, talvez, mas acho que no momento eu acho que foi a solução adequada. Perfeito. Doutora Nara. Me parece que... Eu vou começar pelo tópico da revanche, do olhar para frente, do não revisitar o passado, que Carlos trouxe. Eu vou inaugurar a discordância na mesa. Me parece que, em qualquer sociedade, em qualquer tempo histórico, em qualquer contexto social, necessário é que se olhe para frente, de fato. Porque a vida acontece daqui para frente. Mas a gente não pode esquecer o passado. E olhar para frente significa que a gente vai olhar para frente com o pezinho no passado, educado pelo que aconteceu no passado. Então, para usar o exemplo anterior e não o atual, que Carlos mencionou, o Brasil, me parece, aprendeu com o passado. Nós temos uma democracia jovem que passou por diversos e sucessivos golpes de Estado militares e que, em nenhum momento, havia julgado esses militares pelos crimes que cometeram, pela corrupção e subversão do sistema constitucional em que eles estavam. Mas a Constituinte de 88 aprendeu com o passado. A sociedade brasileira, em 86, 87, 88, no momento do desenho da Constituição, estava saindo de 20 anos de uma ditadura militar, a gente precisa chamar as coisas pelos nomes que ela tem. A nossa sociedade estava saindo de uma ditadura militar de 20 anos, extremamente autoritária, extremamente violenta, extremamente despreocupada com qualquer garantia individual de direitos individuais ou sociais. Então, a opção do Constituinte originário de 88 foi de estabelecer como cláusula pétrea e, portanto, impassível de mudança sequer pelo poder constituinte reformador, a forma de Estado de direito e democrático. Então, quando um crime cometido
precisamente contra esta forma de do Estado brasileiro, desenhada pela Constituição, ele é engendrado dentro das próprias instituições brasileiras, não é? Como ficou demonstrado ao longo da instrução processual dessa, que a gente tem prestado atenção, e dos outros processos que são conexos, porque esta é uma trama coletiva, não é? É um grupo grande de pessoas. Quando tudo isso fica comprovado, me parece que é natural e é necessário que haja um julgamento pelo Poder Judiciário, que a própria Constituição também previu que é o competente para julgar. Então, vamos olhar para frente. Ótimo, vamos. Mas olhar para frente, considerando o esquema jurídico, o desenho constitucional e a aderência, o respeito às normas, às infraconstitucionais e às normas constitucionais também. Neste momento, para trazer de volta o tema da anistia, o Congresso tem cogitado uma proposta de lei para anistiar os aí atuais golpistas. Um pouco causística, né? Um pouco não. Efetivamente casuística. Eu busco ser polido. Totalmente casuística, como são todas as anistias. Mas, neste caso, a anistia padece de uma inconstitucionalidade insolúvel, porque ela busca anistiar pessoas que cometeram crimes contra a cláusula pétrea maior do Estado brasileiro, que é o Estado de Direito Democrático. Veja, não é à toa que essa é a primeira linha da Constituição, é o caput do artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil se constitui como Estado democrático de direito. Vamos concluir seu tempo aqui e dar uma réplica para o nosso causídico, Carlos Santana. 3 minutos. Só para deixar claro, a questão de olhar para o passado não é viver do passado, né? Então, ou seja, olhar para o passado para que a gente tenha ele no retrovisor, mas que a gente possa caminhar para frente e aprender com o passado, claro. Em relação a essa questão da trama golpista, eu tenho minhas reticências e faço todas as ponderações aqui necessárias que forem. Em relação a questão do Estado democrático, e aí são as garantias, nós estamos aqui vivendo sobre o Estado democrático, então, assim, essa garantia, vamos dizer assim, o bem jurídico tutelado pela Constituição seria o Estado democrático de direito, para que ele possa irradiar seus efeitos e garantias para toda a população brasileira. E aí, da mesma forma, você tem na hora que você, no processo democrático, que é o processo eleitoral, vamos dizer assim, e você deseja que um oponente político seu, ele não possa mais concorrer a uma eleição, tirando inclusive a vida dele, o que está acontecendo aí nesse processo também é uma tentativa de você, de alguma forma, interferir no Estado democrático de direito através do bem mais caro para a sociedade, que é o exercício democrático do voto. E eu estou falando isso por conta do atentado que o ex-presidente Bolsonaro sofreu e que o Estado democrático de direito, né, pensou em todas as garantias, na garantia do ofensor, que foi o Adélio, pensou na garantia de todas as outras questões envoltas com o processo que foi do atentado, mas o bem maior ali, que foi violentamente agredido, no meu entender, foi o próprio regime democrático, porque eu tentei tirar da corrida eleitoral um candidato, inclusive tirando a própria vida desse candidato. Então, essa verdade que precisava ser descoberta, ela tinha como objetivo exatamente
garantir a existência do Estado Democrático. Perdão, só rapidamente, mas sendo ela uma pessoa com distúrbio mental, tem como controlar isso? A não ser que você tenha a ideia de que aquilo tudo foi planejado. Essa é uma grande dúvida que ficou nessa investigação e nesse processo todo. Ou seja, até que ponto, efetivamente, Adélio tem esse problema mental? Então, assim, e aí eu vou só fazer um parênteses aqui. Do mesmo jeito que a gente não conhece os autos dos processos que estão em julgamento essa semana no Supremo, eu também não conheço o processo de Adélio. Então, ou seja, todas as minhas opiniões aqui que eu estou colocando são sobre os fatos que eu tenho conhecimento, através, seja de outros advogados, ou fatos públicos veiculados pela imprensa. Então, a minha limitação do ponto de vista de poder entrar numa discussão mais profunda e técnica em relação a isso vai também pela falta de informação sobre o próprio processo. Não sei se eu devo esfregar as mãos assim, mas acho que eu tenho que colocar mais 3 minutos para nossa desembargadora. Olha, não fiz esse concurso. Nem participei da última eleição do 5º para me candidatar ao cargo também. Mas aprovaram uma regra muito favorável agora. Aproveite. Olha, eu acho que ela não é favorável, não, mas eu acho que ela é necessária. Desta vez, a OAB aprovou uma norma razoável. Razoável. Mas voltando ao nosso assunto, você está comendo meu tempo aqui. Vai ter o tolerante, vai. Sobre as garantias do Estado Democrático de Direito, concordo com você. A todos os indivíduos são estendidas as garantias do Estado Democrático de Direito. Todos os direitos sociais, todos os direitos individuais e o direito à vida. Concordo com você. O atentado ao então candidato na eleição de 2018 foi um ato violento e, se a memória não me falha, naquela oportunidade, todos os concorrentes dele, naquela eleição, se solidarizaram com o fato violento. Aliás, com o fato violento não, né? Com a vítima do fato violento. Ali, entretanto, não há aqueles autos processuais, eu efetivamente não conheço em detalhe, mas não há nenhuma notícia de que aquele atentado haja sido premeditado, provocado, mandado, planejado por qualquer adversário político. O que há ali, nos fatos, hoje, houve um atentado à vida do então candidato, promovido e efetivado por uma pessoa, o Adélio, que foi preso, que passou pelo procedimento judicial penal que lhe cabia, foi julgado, punido e cumpre pena. E de lá não sai, né? Porque... E, veja, com capacidade mental ou não. É um manicômio judicial, né? Essa não é a questão relevante, se ele era são ou se ele deixou de ser são. A questão relevante é, ele cometeu uma tentativa de homicídio. Foi julgado, condenado, punido, na forma da lei. Bom, tempo. Agora, peraí, vocês comeram meu tempo ali? Olha, senão eu vou voltar tudo de novo. Conclua. Eu preciso tratar do ponto relevante aqui, quanto ao processo democrático. É que, quando Carlos fala e traz à baila, houve um atentado à vida do então candidato, ali não houve uma agressão ao Estado de Direito, houve uma agressão à pessoa física do então candidato.
Sabe onde houve uma agressão ao Estado de Direito com uma tentativa de homicídio? Na execução do que se convencionou chamar do Plano Punhal Verde e Amarelo. Ali houve tentativa de homicídio planejada, organizada, dentro de uma estrutura e de um planejamento para o cometimento de um atentado ao próprio Estado de Direito. Porque ali houve tentativa, planejamento e início da execução de uma tentativa de homicídio a 3 autoridades do Estado brasileiro. Uma já constituída, que era o ministro Alexandre de Moraes, e 2 eleitas, recém-eleitas, para que não tomassem posse. O então presidente eleito e o então vice-presidente eleito, Lula e Geraldo Alckmin. Ali, a tentativa de homicídio difere daquela perpetrada por Adélio, porque ali eram autoridades instituídas do Brasil promovendo uma ruptura democrática para que o resultado da eleição que havia acabado de acontecer não se sucedesse na posse presidencial subsequente. Aí ali é um problema para o Estado Democrático de Direito. Gostaria de réplica? Nessa linha de raciocínio, é a mesma coisa de você tirar antes de chegar ao poder. Então, ou seja, eu estou interferindo no exercício democrático e na solução democrática da mesma forma. Ou seja, se eu tiro o candidato para que ele não chegue ao poder, ou se eu atento contra o candidato após ele chegar ao poder, é só uma questão de tempo na hora que eu estou executando, no meu ver. Não, mas aí é fato. Aí não é opinião, aí é fato. Não, mas é um fato. Eu estou tirando um candidato da corrida eleitoral. Ou seja, eu estou tirando ele. Eu não estou tirando a vida dele porque eu não gosto dele, porque ele não pagou uma conta para mim, ou porque ele não me deu tchau ou não deu bom dia. Eu estou tirando ele porque ele é um candidato com chances efetivas de chegar ao poder. Então, eu vou tirar ele da corrida eleitoral. E foi isso que aconteceu. Não, mas não foi assim, não é bem assim o fato. Não. O fato é, Adélio, sozinho, cometeu uma tentativa de homicídio. Outro fato completamente diferente é, em uma trama organizada pelas mais altas autoridades do Estado brasileiro, o presidente eleito, o vice-presidente eleito e um ministro do Supremo Tribunal Federal estavam condenados à morte. Mas são coisas... Vamos lá. São coisas completamente distintas. Não, vamos lá. Se eu considerar que a autoridade instituída, eu vou atentar contra a vida dela e eu estou atentando contra autoridades, instituições, em quer que seja, que esteja nessa representação. E se eu, no processo democrático, eu atento contra o candidato que está se disponibilizando numa corrida presidencial, a chegar até o cargo de presidente, e eu quero impedir essa pessoa de ser presidente da República, eu estou também atacando a própria democracia, porque eu estou ceifando a vontade popular de uma série de pessoas que apostam naquele candidato como uma solução democrática para o Estado brasileiro. Mas perceba que uma coisa é um indivíduo isoladamente foi lá e cometeu um crime. Outra coisa completamente diferente é, num contexto de efetivação de golpe de Estado, as maiores autoridades do Estado brasileiro e as mais altas patentes do Exército brasileiro se dispõem a romper com o processo eleitoral já havido e impedir a posse. Então, eu vou só para a gente fechar esse tema, eu vou pegar só o que você disse, precisamos achar outras coisas para divergir. Verificar o fato. Temos então, bastante. O fato é, se Adélio estava só, quem fez o registro dele de entrada na Câmara? Tem o registro dele, que ele estava na hora entrando na Câmara, tem lá. Se Adélio estava só, quem mandava o dinheiro para ele, para as contas que ele tinha acesso, os notebooks que ele tinha? Se Adélio estava só, quem contratou os advogados que chegaram de jatinho para defender Adélio da prisão que ele teve? Então, veja, assim, isso Adélio é um foi julgado. Não. Adélio foi julgado. No julgamento de Adélio, houve uma instrução processual. Perfeito. No resultado daquele julgamento, mas ninguém foi indiciado. Não há, naqueles autos, nem notícia. No assassinato de não Kennedy, há notícia. Só era ele também. Veja, não há notícia
de um planejamento político do assassinato, da tentativa de homicídio perpetrada por Adélio. Ali há uma responsabilidade individual da prática de um crime, no contexto eleitoral, mas de uma pessoa e não das autoridades do Brasil. Só ele não estava. Isso aí é fato, porque alguém precisa registrar a entrada dele na Câmara. Aí, veja, isso aí é a sua... É a minha opinião. Mas só que opinião não se sobrepõe a fato, Carlos. Vamos voltar à vaca fria e seguir adiante com o julgamento. Olha, Xandão, me permitam a intimidade, Xandão faz certo ao dar recado aos Estados Unidos na abertura dos trabalhos, como fez, ou isso desborda do direito? Tempo para... Vamos começar com quem? Me parece que faz correto não em mandar um recado para os Estados Unidos. Me perdoe, eu sou leigo, viu? Faço essa pergunta para vocês. Compreendo o que você disse, mas me parece que ele está absolutamente correto em estatuir a autoridade soberana do Poder Judiciário brasileiro. É isso que é. Não é recado para sei lá quem. No Brasil, as instituições democráticas estão funcionando, o Poder Judiciário é uma instituição democrática e está funcionando normalmente, a despeito da tentativa de coação no curso do processo. E, a respeito disso, já há inquérito em processamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que ele está dizendo o óbvio. O Poder Judiciário está executando suas funções normalmente. Foi rápido. Jamildo, em relação a essas tensões internacionais, vamos colocar assim, primeiro, eu sou da escola de que o Judiciário deveria, como dizia as palavras do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, onde foi parar a liturgia. Então, eu acho que falta um pouco de liturgia, né, aos ministros do Supremo Tribunal Federal hoje, que se posicionam sobre tudo, falam sobre tudo, exercem sobre tudo, inclusive opiniões sobre processos que estão sob julgamento dos próprios ministros. E que isso, no meu entender como advogado, é temerário. Ou seja, um magistrado ele está se pronunciando, dando opinião sobre processos em julgamento ou em andamento na Suprema Corte, ou em qualquer tribunal de justiça, ou até numa vara de justiça. Então, na hora que os ministros, e aí, no caso, eu vou me limitar ao ministro Alexandre de Moraes, que foi sua pergunta, ele chama também para si o discurso político, o embate político da política de Estado, porque aí eu tenho dois Estados, o Brasil e os Estados Unidos, com tensões internacionais em jogo ou em mesa, ou de alguma forma em conflitos, ou divergente. Então, o que eu menos preciso é que o meu judiciário, que deve se limitar às questões internas corpóreas do país, né, entre também nessa seara de discussões políticas internacionais, que compete ao chefe de Estado brasileiro e, quem sabe, até o parlamento, seja endossando, seja criticando a própria política externa brasileira. Mas eu acho que o judiciário entrar também nessa seara, eu acho que ele ultrapassa uma linha que torna o tribunal tentando ter um protagonismo político que aí foge. Não cabe. Embora o Supremo ele tenha uma conotação até de atuação política, mas é diferente. Ou seja, a competência para entrar nesse determinado tema, eu acho que foge muito e vai muito além do que os ministros poderiam efetivamente se posicionar. Você concorda que desborda do direito, que poderia fazer, mas sem fazer, eventualmente, até mesmo uma referência aos Estados Unidos. Doutora, gostaria de replicar? Eu quero, porque
me parece que 3 minutos. quando o ministro ele se manifesta sobre esse assunto, ele não está entrando numa seara política. Ele está entrando no tema da própria competência do Supremo Tribunal Federal e, neste âmbito, no tema da soberania brasileira. Porque o que os Estados Unidos fizeram, e aí declaradamente, não é... A gente acha que a motivação foi essa, a motivação foi essa expressamente, não é? Quando os Estados Unidos impõem ao Brasil uma série de sanções econômicas em razão do resultado de um julgamento cuja competência é do Poder Judiciário brasileiro e, portanto, se imiscui na soberania brasileira, porquanto o exercício do poder jurisdicional é elemento essencial da democracia de um Estado soberano, veja, parece ser o óbvio. A mim, me parece que o ministro Alexandre de Moraes, quando diz o Estado brasileiro vai promover esse julgamento a despeito das pressões internacionais, o que ele está dizendo é o Supremo Tribunal Federal vai cumprir com as atribuições que a Constituição brasileira lhe competiu. É o óbvio. Para mim, não tem novidade, não tem ultrapassagem de linha, borragem de linha do jurídico para o político, nada disso. O que ele está estatuindo esta é a competência do Supremo Tribunal Federal e nós vamos cumpri-la. É o óbvio. Mas não acaba inflamando um pouco, talvez pudesse fazer a mesma coisa sem criticar os americanos, por exemplo. Veja, o Supremo Tribunal Federal está hoje sob ataque. Tem um ministro sob imposição de uma restrição internacional relevante, não é? Em virtude do julgamento de um processo de sua competência. Me parece que é essencial que o Supremo Tribunal Federal explicite que vai cumprir com suas atribuições, porque é isso que ele está fazendo. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta aqui que é até mesmo um pouco anterior ao processo em si, mas que eu acho que cabe porque a gente ouve muito isso ser falado pelos políticos em especial. Diz que Bolsonaro não tem direito a uma segunda instância, que está sendo julgado direto lá no Supremo, e devia o processo voltar para a primeira instância e decorrer toda aquela escadinha que acontece. Isso é fato, e se não é fato, vocês que são especialistas, começando contigo, Carlos. Jamildo, nessa seara aí, acho que são... Vale a pena um bom tema. Eu acho que é importante para esclarecer, porque você tem um paralelo num julgamento, não pelo mesmo fato, mas um julgamento de uma pessoa tão importante quanto, que é do atual presidente Lula, que passou por uma série de processos também no judiciário, e, em tese, esse julgamento dos processos... Em tese, não, é fato, os processos do julgamento dele ocorreram após a saída dele da presidência da República, e ele foi julgado, né, em primeira instância, segunda instância, terceira instância, até chegar no Supremo Tribunal Federal, e em virtude da possibilidade de recursos que ele teve, o tema foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, concorde ou discorde, entendeu que a regra de competência para ele era que o processo deveria ser julgado, como de fato foi, pelas instâncias ordinárias, mas que não deveria ter sido julgado na Justiça Federal do Paraná e, salvo engano, no Distrito Federal. E, em virtude disso, o processo foi anulado. E aí, na hora que você faz esse paralelo com o processo atual, o presidente Jair Bolsonaro, ele não é mais presidente. Então, em tese, o entendimento seria que o processo deveria seguir o mesmo rito, ou a mesma ritualística,
ou seja, de um processo em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Mas não vale aquela argumentação que o que aconteceu foi quando ele era presidente, a argumentação... Mas os fatos também que ocorreram na gestão do presidente Lula foi também quando ele era presidente. Então, foi o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal revisitou essa matéria e construiu o entendimento agora de que ele tem que julgar os fatos em virtude do exercício do cargo enquanto você estava... Então, a gente pode achar que é casuístico, que foi uma decisão agora, pode achar que no passado a decisão estava certa e hoje está errada, ou que antigamente estava errada e hoje estava certo. Então, os tribunais eles podem efetivamente construir um novo entendimento. Agora, que é muito próximo às datas, né, cronológicas dos processamentos, e para você ter um entendimento, uma mudança de entendimento que muda completamente o resultado prático de um processo desse ao longo do curso processual, porque você tira a possibilidade de você ter instâncias revisoras dessas próprias decisões, porque o processo ele é originário do Supremo Tribunal Federal, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e no Brasil a gente tem a terceira instância, que seria o STJ, e o Supremo Tribunal Federal não é uma quarta instância, mas é a Corte Constitucional. Então, você não tem mais para onde entrar com outro recurso para uma revisão. É claro que você tem procedimentos internos no próprio tribunal que poderiam ou não trazer o processo para uma revisão pelo plenário, já que o julgamento também está sendo realizado na primeira turma. E lembrando que também a competência de julgamento, no passado recente, era do plenário e teve essa mudança de entendimento e o julgamento passou a ser da primeira turma. Então, mas isso também foi casuístico contra Bolsonaro? Aconteceu em virtude dos processos de 8 de janeiro, salvo engano, pela quantidade de processos que estavam sendo processados no Supremo Tribunal Federal e em virtude de uma para ter celeridade. Para ter celeridade, em virtude de você atrapalhar, vamos dizer, atrapalhar não seria o termo, mas você dificultar o funcionamento do plenário. Porque se esses processos não ia fazer mais nada, né? Não ia fazer mais nada. Então, esse foi, pelo menos foi o entendimento e a argumentação. Doutora? Eu vou começar corrigindo. Me perdoe, Carlos. Não, fica à mas vontade. é o que é. O motivo da nulidade do processo do presidente Lula. A nulidade do processo do presidente Lula, ela não deriva da incompetência do juízo do Paraná. Ela deriva da parcialidade do juiz que julgou. São coisas diferentes, embora ambas pudessem levar ao mesmo resultado, mas são coisas completamente diferentes. Naquele processo, o Lula foi julgado por um juiz cuja parcialidade estava comprometida. A segunda coisa é que Bolsonaro está sendo julgado, junto com esses outros réus, no Supremo Tribunal Federal, por força da atração do foro privilegiado de um corréu, que é o agora deputado Alexandre Ramagem. Então, a regra de competência do foro privilegiado e a atração dos corréus para o foro privilegiado do Alexandre Ramagem é que transferem a competência dessa ação penal para o Supremo Tribunal Federal. Daí, não houve nenhuma alteração de entendimento, de norma, de regra, de nada. Zero casuísmo. Aí, a aplicação do foro privilegiado do deputado Alexandre Ramagem. É o que houve. Onde houve uma alteração, e aí não é de entendimento, é de regra, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, foi o deslocamento do plenário para a primeira turma. Veja, que chamam de Câmara de Gás. Veja, você pode chamar do que quiser. É uma parênteses. turma do Supremo Tribunal Federal com a composição de ministros do Supremo Tribunal Federal, independentemente do nome que se queira chamar ou apelidar. É o que é. Cuja competência está estabelecida
no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que foi alterado em 2023. Então, veja, para qualquer processo no Brasil, há um juízo natural. O juízo natural desta ação penal é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É exatamente onde ele está. E, portanto, é este juízo que detém competência, legitimidade e dever de julgar essa ação penal. Não me parece razoável alterar o juízo natural de uma ação porque o quê? Porque eu quero? Porque os apoiadores do ex-presidente querem? Não é razoável. Isso aí, sim, é regra do Estado de Direito. Juiz natural, com as garantias de inamovibilidade, de vitaliciedade, de independência, de julgamento segundo sua própria consciência. Isso aí é garantia do Estado de Direito. Estado de Direito este, garantias estas que têm sido invocadas por todas as defesas, apesar de terem tentado um golpe de Estado para subverter a própria concessão destas garantias. Tempo, doutora. Gostaria de... Só dizer, então, 3 minutinhos. Salvo engano, o embargo de declaração que foi julgado por Fachin e que começou a desconstruir o julgamento dos processos do presidente Lula não foi pela questão, efetivamente, da parcialidade do juiz Sérgio Moro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a competência de foro, em virtude do deputado Ramagem, a Câmara suspendeu, né, o processo contra ele. O Supremo Tribunal, a Câmara suspendeu e o Supremo Tribunal Federal excluiu ele do julgamento. Ele vai ser julgado ainda, mas ele não está no julgamento participando. E aí o que é que ocorre? Se a competência é em virtude da existência de Ramagem e ele não está no julgamento, então o que é que vai ocorrer? Ele vai ser julgado quando ele perder, quando ele sair da Câmara, porque a Câmara suspendeu o andamento do processo em favor dele. E, salvo engano, não está sendo julgado agora, no processo, a figura de Alexandre Ramagem. Salvo engano. Né? Eu posso estar enganado. Vamos dar um Google, porque você está enganado. Estou enganado? A suspensão do processo é parcial. Mas é importante. Perdão. Não, mas é importante. É fato, aí é questão de fato. Porque eu lembrava que a Câmara tinha negado a autorização para ele ser processado, salvo engano, né? E realmente aí até onde eu tinha acompanhado, o Supremo ia afastar o processamento da ação em relação a ele por conta dessa suspensão e ia continuar o processamento do processo em relação a todos os outros réus. E aí a discussão ficaria nessa questão da competência em virtude dele não estar mais sendo julgado, pelo menos por hora. Então, essa era a minha dúvida, e aí você está dizendo que o julgamento em relação a ele continua. É parcial. Ele está sendo julgado por alguns dos tipos crimes. penais. Não, são 4 tipos penais, né, de que eles todos são acusados. Ele está sendo julgado por 2 e não por outros 2. Esses outros 2 que estão suspensos, aí sim o processo retoma assim que ele perder o mandato, né? O mandato. Go ahead. É uma ironia do destino ou uma provocação do STF, me permitam, eu sou leigo, eu posso perguntar, que o julgamento ocorra bem em meio a mais um 7 de setembro, data associada aos militares. Tempo, 3 ou 5? Não, Vamos de 5. Em relação ao julgamento, logicamente, quem pauta os processos nos tribunais são os próprios presidentes da turma. Eu não tenho o conhecimento de dizer a você que eles optaram por fazer o julgamento na semana do 7 de setembro, exatamente para conflitar com a data do 7 de setembro. É uma coincidência infeliz, vamos dizer assim. Você pode dizer que porque ela tem como... acaba acirrando ainda mais o ânimo dessa polaridade política que a gente já tem instalada no Brasil. Então,
Agora, o tribunal também ele tem que pautar o julgamento dos processos dele. Isso aí é fato. Agora, o que é importante? Nara colocou aqui a questão bem pontual do juiz natural, então esses procedimentos têm tudo menos muito juiz natural, né? A gente sabe que os processos, a distribuição do Supremo veio funcionar há uns 30 dias atrás, antes não estava funcionando não, tem algum problema no sistema lá. Eu mesmo não sei disso não, viu? Aí o que é que acontece? Então, esse é um fato. O outro fato é que, por exemplo, inquéritos e processos, ações penais que envolvem políticos e que são originárias do Supremo Tribunal Federal. Prazo médio de julgamento entre o recebimento da denúncia e a conclusão, 4 anos. Antes desse processo, o mais rápido tinha sido 1 ano e 9 meses, de relatoria também no ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos com 6 meses entre o recebimento da denúncia e o julgamento. Justiça rápida é boa. Agora, esse caso em específico, ele está, vamos dizer assim... Fora da curva. Ele está bem fora da curva. Como, por exemplo, inquéritos. Inquérito no Supremo Tribunal Federal, envolvendo políticos e demais casos com agentes públicos, você tem inquéritos que já chegaram a 14 anos. Inquéritos. Há 14 anos tramitando no Supremo Tribunal Federal. Como foi um inquérito contra o ex-senador do estado de Roraima, Romero Jucá. Passou 14 anos o inquérito em tramitação no Supremo. O prazo médio de um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra políticos, geralmente vai de 4 a 6 anos. O inquérito, fora a ação penal, se o inquérito se desdobrar para uma ação penal. Então, isso são fatos e são estatísticas do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, se esse processo ele tem um zelo maior dos ministros, vamos chamar assim, perfeito, que eles têm essa atenção toda ao processo. Agora, o fato em si é que esse processo, do recebimento da denúncia ao julgamento, são 6 meses. Os inquéritos, inclusive, a gente tem inquérito, né, que está aberto no Supremo Tribunal Federal ad eterno, até agora, ele não se conclui, enfim. Então, são essas coisas que trazem para o sentimento da sociedade, né, uma série de interrogações sobre realmente o julgamento, ou seja, a imparcialidade desse julgamento. Né? Eu não estou dizendo aqui que o Supremo seja imparcial, nem que seja necessariamente parcial, né? Ou que estão atrás de um objetivo muito claro e definido. Até às vezes parece, mas eu penso que não seja. Mas são esses fatos que trazem para nós que acompanhamos, como eu, advogado, minha colega aqui, Nara, advogada, Jamildo, você jornalista, que na hora que a gente vai se debruçar sobre esses fatos, essas informações e esses dados, então você começa a ver um comportamento não tão simétrico. O que não significa dizer que você tem ali uma tendência, não é isso. Mas eu estou dizendo que são dados e são estatísticas que a gente usa para chegar nas nossas conclusões, dilações e o que quer que seja. Perfeito. Doutora, sua vez. Eu fiquei curiosa, Carlos, de onde são essas estatísticas de duração dos inquéritos e dos processos judiciais no STF que você citou? Pela imprensa. Eu pesquisei pela entendi. própria imprensa. Então, por exemplo, inquéritos que envolvem o senador Renan Calheiros. Então, inquéritos que estão sendo concluídos com 5 anos, com 4 anos. São casos específicos que você extrapolou para uma estatística geral. Não, eu fui atrás de notícias de imprensa que eu poderia levantar e pesquisei de duração de inquéritos. Mas de inquéritos específicos, não é uma estatística são inquéritos elaborada. Que envolvem políticos. Entendi. Não é uma estatística não elaborada. Não é uma pesquisa científica. Não, entendi. Perfeito. São casos específicos que você extrapolou. Eu peguei agentes políticos para entendi. Extrapolou para dizer que é uma estatística. Outra coisa que eu fiquei curiosa, Carlos. Tu está dizendo que a distribuição dos processos no STF estava comprometida, foi isso que eu entendi que você disse? Eu disse que a questão do juiz natural
ela é questionada no Supremo Tribunal Federal pela competência do ministro Alexandre de Moraes, que todos e vários procedimentos não eram efetivamente distribuídos e eram determinados para ele. A começar pelo próprio inquérito do fim do mundo, ou fake news, como quer ser chamado, quando foi aberto, que o ministro-presidente, então, Dias Toffoli, deveria ter distribuído e determinou que o inquérito fosse para a mão do ministro Alexandre de Moraes. Então, essas questões que eu estou colocando. Agora, se o sistema do tribunal funciona, é claro que funciona. Eu entro com recurso e o recurso cai para um, cai para outro. Então, assim, é uma forma retórica de... Estou só esclarecendo o que você disse, para eu não estar acusando também você de ter dito o que você não disse. Sobre a competência do ministro Alexandre de Moraes atribuída a ele naquele inquérito que se convencionou chamar de inquérito da fake news, foi atribuída por determinação do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Ali na invenção do ministro-presidente. Ali foi a norma de que é o ministro-presidente quem atribui essa competência está no regimento interno. Não foi invenção da cabeça dele, nem invenção da cabeça do ministro Alexandre de Moraes. E aí, para conectar com... O 7 de setembro? Eu vou chegar no 7 de setembro. É para conectar com a coisa do tempo, né? De duração do inquérito e do processo. Veja, todos esses processos derivam precisamente das investigações conduzidas naquele inquérito das fake news. Não é? E esse inquérito não teve início há 6 meses. Ele teve início em 2019. Então, nós estamos, desde lá... Desculpa, 2019 não. 2023, que é o ano subsequente, né, da eleição. Então, nós estamos há 2, 3 anos já com esse inquérito. Então, não tem 6 meses de duração essa apuração. Não é? Do recebimento da denúncia para o julgamento, 6 meses. Tá, mas aí você estava falando em inquérito antes. Eu falei em 4 anos de prazo médio de inquérito e depois 4 anos de prazo médio de ações penais. O ponto é que este processo se desenvolveu no tempo necessário para a aferição e a apuração dos fatos, exercício do contraditório da ampla defesa e julgamento. É como deve ser. Se você está criticando a demora dos outros, a gente pode falar nisso. Não critiquei a demora. Inclusive, eu disse, a justiça boa é a justiça rápida, né? Assim que a gente entende. Mas o que eu trouxe é que eu tenho uma assimetria. Então, eu não sei se esse andamento tão rápido é rápido em virtude da normalidade procedimental. Não é exatamente rápido. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Ele é normal, trâmite normal de um processo judicial. Rápido em referência de tempo com outros procedimentos. Então, o que eu quero dizer? Que ele ou é rápido, vamos dizer assim, coloquialmente falando, ou ele é rápido porque ele acabou sendo rápido, deu tudo certo e foi tudo jóia, a instrução está perfeita. A instrução já estava feita, né? Ou ele é rápido pela relevância, pela importância, também, pelo tema. Então, assim, e o tribunal quer dar essa, vamos dizer assim, essa satisfação para a sociedade, que é importante, julgando dessa forma. E só voltando ao ponto que coincidentemente caiu no 7 de setembro, que pode ser coincidência simplesmente e pode ser, enfim, acaso e o que quer que seja. É porque, Carlos, me parece que a gente está discordando no ponto da rapidez atípica desse processo. A mim, me parece que ele não tem uma rapidez atípica. O inquérito é longo, a instrução foi feita adequadamente, todos os prazos e garantias processuais foram concedidos à defesa, à Procuradoria-Geral da República. O trâmite processual foi normal. Se do trâmite processual, rapidinho, se do trâmite processual deriva que o processo foi mais enxuto ou mais alargado, isso não é o defeito. Defeito seria se o trâmite processual estivesse inadequado, que não é o caso. Eu
nesse ponto aí também eu tenho minhas discordâncias, porque quando a gente vai analisar o que está acontecendo no processo, então, por exemplo, a defesa ela não está tendo, vamos dizer assim, a paridade de armas necessária junto à acusação. Qual parte da paridade Então, por de exemplo, armas? a disponibilização de informação, de documentos, das provas. Então, tudo isso está sendo feito, por exemplo, antes da instrução criminal com o depoimento das partes, tiveram documentos que foram disponibilizados aos advogados de defesa 48 horas antes da instrução criminal. E não são poucos documentos. Ou seja, tem relatos de 70 terabytes de documentos. Para você ter uma ideia, Jamildo, 70 terabytes de documento é o equivalente a 344 milhões de páginas em PDF. Isso dá, resumidamente, para você ter uma ideia de dimensão, 680 mil resmas de papel. Essa que a gente tem de 500 folhas. Pronto. Então, assim, como é que alguém... Só com IA para tentar tratar. Não, e como é que você vai ler ou ter acesso ou achar as provas ou os documentos, o que quer que seja, porque não estão catalogados, não estão sumarizados, não tem nada disso. E, assim, isso é uma dificuldade para a defesa. E ninguém tem a obrigação de sumarizar esses documentos para a defesa também, seja dito. Mas que a defesa tenha um prazo semelhante ao do Ministério Público para se pronunciar sobre esses documentos a partir do momento que eles são disponibilizados. E eu estou falando como advogado. Ou seja, você no exercício, eu defender o meu cliente ou acusar quem quer que seja e não ter acesso pleno ao conjunto probatório que está nos autos, assim, é temerário, mas há quem pense que está tudo certo. Vamos voltar? Deixa só eu comentar esse assunto do acesso aos documentos. É que, veja, para mim é muito curioso que as pessoas que pretendiam abolir o Estado de Direito estejam agora fazendo a absoluta questão das garantias do próprio Estado de Direito para a sua defesa. A mim me soa absolutamente curioso, muito embora eu seja a pessoa da defesa, de todas as garantias à defesa, tanto pela defesa do Estado Democrático de Direito, quanto pela profissão de advogada. Mas, neste ponto, me parece ser que muito curioso que, muito embora os advogados tenham alegado essa argumentação, né, nas sustentações orais, todos eles indicaram precisamente as provas que estavam questionando. A agenda de não sei quem, o documento que estava na casa não sei de quem, o documento que saiu na impressora do Palácio do Planalto. Todas as defesas indicaram precisamente os documentos que tentaram questionar, apesar dessas alegações. Então, me parece ser que as defesas foram muito competentes, inclusive. Os advogados, nas sustentações orais deste julgamento, são excelentes advogados, muito diferente dos advogados que abandonaram os clientes à própria sorte no julgamento das pessoas, né, que estavam no 8 de janeiro, no momento da depredação. Ali, nós vimos advogados que abandonaram os clientes à própria sorte, sem técnica jurídica de defesa nenhuma. É diferente desse núcleo aqui. Esse núcleo aqui está com provavelmente os melhores advogados criminalistas. Vamos seguir? Alexandre de Moraes é o relator do caso, mas também pode ser vítima, visto que o plano punhal verde e amarelo tinha o objetivo de executá-lo. O ministro tem isenção suficiente para julgar Bolsonaro e outros 7 réus? Quem começa? Diz ele que tem. Jamildo, veja, a gente tem regras no direito de impedimento e suspeição. Isso por quê? Porque quem milita na justiça,
aqui, eu, doutora Nara aqui, a gente preza por alcançar um julgamento justo e imparcial. É claro que a gente defende a linha de que o nosso cliente, independentemente dos fatos, muitas vezes a acusação não consegue provar, e esse ônus é da acusação, de ter que provar. E você pode necessariamente atacar uma acusação ou a outra parte processual, porque ela não consegue demonstrar a existência do direito dela ou o fato em si imputado, se for no caso criminal, o crime. E aí o que é que acontece? Quando você tem um juiz que é amigo da parte, amigo do advogado, de alguma forma tem uma proximidade muito grande com aquelas partes envolvidas ali no processo, é natural que uma das partes ou um dos advogados tenha temor sobre o resultado prático daquele julgamento. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falíveis. Então, por exemplo, somos suscetíveis de nós cometermos erros. Então, o ministro Alexandre Moraes, ele até, não sei se foi na abertura da volta dos trabalhos ou se foi outro dia que ele fez um pronunciamento dizendo que errar é humano, mas mesmo assim quase 700 processos tinham sido julgados e todas as decisões mantidas. E assim, o fato de você ter todos os processos julgados e as decisões mantidas, isso é um dado, mas isso não pode ser referenciado como de uma chancela, dizer, está vendo que eu tenho razão, que as decisões foram mantidas. Então, isso é presunçoso da parte do ministro. Por quê? Porque ali ele está julgando com imparcialidade. Então, o julgamento é um julgamento colegiado, tem outros ministros que participam, eventualmente já tiveram algumas divergências, mas um voto só. E aí, para a parte, para os advogados, para que a gente tenha... paridade. Não digo nem paridade, para que a gente busque a certeza de que o julgamento é justo, ou seja, que o julgamento, que aquele juiz realmente ele é equidistante das partes, e por isso que a Temis, que é a deusa da justiça, ela tem os olhos vedados, que é para exatamente não ver quem ela está julgando. E, nesse sentido, quando você tem o próprio ministro como destinatário de um plano, como Nara bem colocou aqui, um plano de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou de assassinato dessa autoridade, então, assim, é natural que essa pessoa ainda conduza esse procedimento. Então, assim, do ponto de vista de resposta para a sociedade, para quem milita no direito, ele julgar, por mais que ele seja iluminado e justo, como a deusa Minerva também, e chegue a um resultado realmente satisfatório, vamos dizer assim. Agora, vale a pena colocar em xeque, ou em risco, ou em dúvida, a legitimidade de um procedimento em virtude dessa questão, ele como vítima, ele também está participando, seja do inquérito ou do processo. Então, é uma crítica que a gente vê de forma uníssona de norte a sul do país. Tempo. O ministro Alexandre de Moraes, ele estava naquela lista tríplice, assim, né, dos jurados de morte pelo plano do golpe de Estado, não é? Mas ele não estava ali porque era Alexandre de Moraes. Ele não estava ali como pessoa física. Ele estava ali como autoridade instituída do Estado. Veja, a vítima desse crime não é o ministro Alexandre de Moraes, pessoa física. A vítima desse crime é o STF. Se a gente considerar assim, e é o que é, nenhum ministro do STF
estaria apto a fazer o julgamento. E aí, que autoridade estaria apta a fazer esse julgamento no Brasil? Nenhuma. Então, esse julgamento não poderia se dar no Brasil. Mas o julgamento deve se dar no Brasil. Essa é a previsão constitucional. Então, é a Corte do STF que é competente para esse julgamento. E o ministro Alexandre de Moraes ocupa um cargo na Corte. Então, veja, a menos que o ministro se sentisse pessoalmente incapaz de promover esse julgamento e assim o declarasse, ele é competente e não está eivado do vício de suspeição. Aí. Porque a vítima não era uma pessoa física, a vítima era o cargo de ministro. A vítima era o STF, a Corte. A vítima eram os 3 poderes da democracia. A vítima não era uma pessoa. A vítima era o Estado de Direito, a própria ordem constitucional. Essa é a vítima desse crime. Doutora, só para complementar, acredita que a indicação dele tem a ver com o fato dele ter trabalhado no sistema policial de São Paulo, conhecer o Ministério Público por dentro e ser uma pessoa que lidou com pessoas armadas e por isso que o Toffoli disse, só tem tu aqui, vai ter que ter tu mesmo, porque o resto talvez não tivesse a coragem que ele tem ou teve. Me parece que não tem a ver exatamente com coragem, mas com o background de formação, vou chamar assim, do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele foi promotor, né, membro do Ministério Público. Então, ele tinha uma formação de procedimento e de organização de provas para um inquérito, para conduzir um inquérito. Me parece que é mais pela formação do que exatamente pela coragem. Muito embora esteja absolutamente claro que o ministro, além de corajoso, na acepção extensa da palavra, é também absolutamente resiliente com o exercício de suas funções. Porque... Só os memes que ele tem que enfrentar já era para entregar. Os apelidos. O senhor gostaria de complementar? Não, só 3 minutos? Que para mim... 3 minutos? Nem vou precisar. Para mim, a imparcialidade dele, ela há muito tempo está em xeque. Perfeito. É para mim. Mas, desculpa, Jamildo, mas várias foram as acusações de parcialidade de diversos ministros ali, inclusive. As defesas não alegaram a parcialidade só dele. Mas é isso. Alguém precisa julgar. Alguém precisa julgar. Só que, no caso onde eu tenho o plano Punhal Verde e Amarelo, nominalmente, ele como destinatário do plano, então, não sei se pode dividir, se não pode, mas nesse caso em específico, veja, eu não vejo como ele ser um juiz apto a julgar uma trama que tenta matá-lo. Mas quem pensa o contrário, eu respeito. Para a gente seguir mais rápido, eu vou botar agora 3 minutos. Tá. A delação de Mauro Cid é uma narrativa política? Quem começa? Me parece que a delação de Mauro Cid, ela... Eu pergunto por que teve idas e vindas e acaba, né, descredenciando um pouco. Mas veja, me parece que a delação de Mauro Cid, ela é mais de contexto do que de texto. Vou explicar. Mauro Cid, o PGR falou isso na sustentação oral dele no início do julgamento, teve uma contribuição importante, não é, para a condução dessa investigação. Mas a delação dele adveio
muito mais das mensagens trocadas que foram encontradas no telefone dele do que propriamente do que ele contou. Verbalizou. Tudo o que ele contou foi corroborado por provas documentais, de vídeo, de foto, de texto, de mensagem, de e-mail, de todo tipo. Agora, Mauro Cid deu contexto. Disse como foi, quem estava, onde estava, que hora foi, para onde foi. Contexto. O texto, o que aconteceu, o que foi planejado, tudo isso estava absolutamente documentado. Porque essas pessoas, elas tinham tanta certeza da impunidade que elas não se deram ao trabalho de apagar as provas, de rasgar documento, rasgar papel. A modernidade é assim. Não, mas aí é mais do que modernidade, né, Jamildo? Você não ter o cuidado de jogar fora papel. Aí é certeza de que o golpe ia dar certo e que o Brasil novamente passaria por uma ruptura institucional e que aquelas pessoas ali seriam detentoras do poder e jamais seriam investigadas, julgadas, punidas. Ali é certeza da impunidade. Eu acho que a questão do papel é porque papel sem valor, tanto faz. Você jogar fora ou não tem valor. Valor de prova, amigo? Não tem não valor de prova, porque minuta não é prova de nada. Não. Prova de nada. Esse é o ponto. Em relação à delação de Mauro Cid, veja, Mauro Cid, salvo engano, ele fez 7 versões. 7 versões na sua delação. Começou uma, depois outra, depois outra, depois outra. Eu fico assim, eu não atuo no direito penal e peço as escusas pelas minhas limitações interpretativas. Mas, assim, eu fico... É curioso para mim pensar o seguinte, o que é que você disse na primeira versão que é verdade e na segunda eu posso não considerar mais como verdade e na terceira eu torno a considerar verdade novamente? Então, que parte da sua delação me interessa e eu interpreto como verdade e não me interessa e eu desprezo? E aí a questão que fica central é: o delator tem credibilidade? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que chama a atenção é o fato dele ter narrado em conversa que foi coagido, que passou por coação. Essa coação, inclusive, foi fruto de vídeo. A gente teve acesso a esse vídeo, tornou-se público. Alexandre de Moraes fazendo o interrogatório dele, o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, até que ponto a voluntariedade, que é um dos requisitos que deve estar ali no contexto, né, ou no bojo da delação, ela ainda efetivamente existe na delação de Mauro Cid. Porque se eu tenho, primeiro, em xeque credibilidade e, segundo, a autonomia da vontade, porque eu teve uma pessoa que foi, segundo palavras do próprio Mauro Cid, coagido, né? Ou seja, foi, de alguma forma, exaustivamente posto contra a parede para tornar a sua delação uma delação crível, é o que aparentemente dá para analisar ou concluir do que ele também diz, né? Então, é a questão da credibilidade. Então, você fica realmente com um certo, como é que eu posso dizer, senão em relação, estranhamento, em relação à delação de Mauro Cid. Tempo. Eu vou agora dar uma passeada internacional. Eu posso Pode? replicar? Porque me parece que quando a credibilidade de Mauro Cid é questionada, é como se todas as provas do processo se resumissem ao que disse o coronel Mauro Cid. Não é o caso.
As provas do processo, elas derivam de documento, de vídeo, de fato, de prova, de texto, Investigação da Polícia investigação da Polícia Federal, de localização das pessoas pela localização de GPS dos telefones, onde elas estavam, com quem elas estavam, que horas elas estavam. Me parece que se a delação de Mauro Cid cair, o único efeito para esse processo é reduzir os benefícios do delator. Isso, exato. Apenas isso não beneficia os outros acusados. Porque, para os outros acusados, as provas estão constituídas nos autos. As pessoas saíram de casa para vigiar o ministro Alexandre de Moraes com a intenção de ir lá assassiná-lo. As pessoas saíram de casa para vigiar onde estava e o que estava fazendo com quem estava o presidente Lula, para assassiná-lo quando recebessem a ordem. As pessoas saíram de casa para vigiar, acompanhar, ver onde estava, com quem estava o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para receber uma ordem e assassiná-lo. Veja, isso aí é implementação do plano golpista. Não é porque foi Mauro Cid que disse. É porque tem vídeo, é porque tem localização do GPS do telefone. É porque tem prova com planejamento. A gente tem as agendas com os planejamentos de tudo. Pelo amor de Deus, aí não depende da delação de Mauro Cid. Sobre a coação dele, Mauro Cid esteve acompanhado, provavelmente, do melhor advogado criminalista do Brasil. Eu estudei pelo livro dele, você provavelmente estudou também, César Roberto Bittencourt. Será possível que, em nenhum momento, o advogado abriu a boca para dizer: meu cliente está sendo coagido? Será possível que uma das maiores autoridades no direito penal brasileiro não ia abrir a boca para dizer: o meu cliente está sendo coagido? Veja, se ele abriu a boca ou não abriu, o advogado, eu não sei. Não falou. O que eu sei é o que eu vi. O que eu vi é o vídeo que circulou, que é do ministro Alexandre de Moraes, interrogando ele e dizendo, falando da possibilidade de prisão de pai, de mulher, de mãe. Então, assim, isso é o que eu vi. Mas aí era consequência do cometimento de crime dessas pessoas, não era coação, não. O advogado dele estava lá do lado. Da forma que foi colocado, para mim, parece uma ameaça. Para mim. Ameaça de cumprimento de pena. Vamos voltar aqui. Eu quero dar uma passeada pelo Internacional. Flávio Bolsonaro afirmou que a eleição de 2026 sem Bolsonaro não pode ser reconhecida. Colher a opinião de vocês, se concordam ou não concordam, e emendar com a revista The Economist, que afirmou que o julgamento de Bolsonaro pode marcar o fim da polarização do Brasil. Eu acho difícil. E eles dizem que estamos dando uma lição ao mundo, em especial aos Estados Unidos. Vocês concordam? Ou isso não é do direito? É mais política, mas tem a ver com os fatos que a gente está tratando, mas Bora. é mais a política em si. Veja, na questão de Flávio, eu acho que ele é um discurso político, né? De ele dizer que Mas a eleição... A The Economist não, que ela diz assim, vocês não julgaram o pessoal do Capitólio e deram a anistia, olha o que o Brasil está fazendo. Não, eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, em relação ao Flávio, eu acho que o discurso dele é político nesse sentido. O da Economist, veja, é uma matéria de uma revista que está fazendo uma análise sobre o julgamento daqui, do mesmo jeito que a Economist já teve outras matérias e outras capas criticando o Brasil e, eventualmente, o governo, e o que quer que seja. Então, assim, vai muito da pauta jornalística da própria matéria, né? E em relação aos fatos que ela está colocando ali naquela semana, se a revista é semanal ou mensal, o que quer que seja. Então, nesse sentido, mas eu acho que tanto a declaração dele quanto a matéria, para efeito do julgamento, a pauta aqui, elas são... vai refletir juridicamente não, politicamente, mas para o julgamento eu acho que não traz nem consequências práticas, não. Doutora? Eu vou exercer a discordância de novo. Me parece que o discurso de... Foi Eduardo ou foi Flávio? Flávio.
quanto à impossibilidade da eleição de 26 sem Bolsonaro. Que repete Lula também. Lula Me atrás, parece- quando estava longe da cédula, também disse isso. O PT disse, sem Lula, a eleição é fraude. E acabou indo o Haddad. Me parecem situações distintas, sabe por quê, Jamildo? Porque Bolsonaro não está afastado da eleição de 2026 apenas pelo resultado Do julgamento. Não, já estava deste antes. julgamento. Já estava antes pelo TSE, isso é fato. Bolsonaro está inelegível Esse fato por ela conhece duas bem. condenações, de fato. Bolsonaro está inelegível por duas condenações no TSE, por crimes eleitorais. São coisas diferentes. Veja, independentemente do julgamento, do resultado deste julgamento, Bolsonaro está fora das eleições de 2026. Dizer o contrário é repudiar o resultado de um processo, dois processos judiciais com decisão já transitada em julgado. Dizer que Bolsonaro pode participar das eleições de 2026 é deixar de reconhecer a força de uma decisão judicial Do TSE. do TSE, mas transitada em julgado. Portanto, é deixar de reconhecer a atribuição do Poder Judiciário brasileiro. Você pode não gostar, você pode recorrer, Não concordar. você pode o que você quiser, mas você não pode fazer com que uma decisão judicial passada em julgado deixe de ter validade. Na eleição de 26 ou em qualquer outra. Quanto ao que disse a revista, foi The Economist, né? Que o Brasil tem sido um exemplo de preservação de democracia no mundo, me parece que a gente aqui volta lá para o começo da nossa conversa. O Brasil, me parece, tem sido um exemplo de manutenção democrática, porque o Brasil tem experiência com quebras institucionais, vivência reiterada de regimes autoritários. E, portanto, a Constituição de 88 planejou e orquestrou os remédios para as quebras institucionais. É diferente, por exemplo, da situação dos Estados Unidos. Que foi um aborto, isso nunca aconteceu lá. Veja, né? qualquer constitucionalista brasileiro ou de qualquer lugar do mundo olha para os Estados Unidos com uma Constituição que é única desde que o país foi criado, que se mantém íntegra, que nunca passou por um golpe militar, que tem uma democracia já vai aí 200 anos. quase 200 anos, perto disso. Então, qualquer constitucionalista no mundo olha para aquele país, para aquela ordem jurídica, e se admira como aquilo se sustenta. É por isso que lá não há previsão de remédios para tentativas de quebras autoritárias. Mas a Constituição brasileira deriva de um contexto histórico e social diferente. Nós temos um remédio. Se alguma utilidade há, se algum proveito há de um país passar por um processo de autoritarismo, de golpe de Estado, de quebra de direitos fundamentais, de quebra das garantias institucionais, se algum benefício há nisso, é na produção de normas de proteção às garantias e ao Estado de Direito e à democracia. Complementar? Só finalizando, dizendo que a Constituição, concordo com Nara, fez uma previsão de uma série de remédios. Só não conseguiu prever um remédio. Quando as instituições, para quebra de instituição,
Há previsão. Agora, só não tem um remédio adequado quando as instituições são tomadas por dentro. E aí, aparentemente, qualquer crítica à instituição passa a ser um ataque à instituição. Mas é exatamente isso que nós estamos vendo agora, Carlos. As instituições estavam sendo tomadas por dentro. Era o governo federal se dando um autogolpe, é assim que chama, né? Se dando um autogolpe. Existe um livro que está na ordem do dia assim, dos constitucionalistas hoje, que é Como as Democracias Morrem, de Ziblatt e Levitsky. E nesse livro, eles expõem que as democracias hoje não... Ele fala pouco do Brasil. Não morrem, Acho mas que ele esteve... No próximo acho que vai volume dar 2. carga. Volume 2 vai ser sobre o Brasil. E nesse livro ele demonstra, né, com dados sociológicos e históricos, que no passado recente as democracias se deterioram não com golpes de tanque na rua, mas autogolpes. Pessoas que estão no poder instituído tomam para si a continuidade do poder instituído. Era isso que estava acontecendo no Brasil. É a isto que o Brasil está respondendo. É para isto que a Constituição brasileira previu mecanismos de proteção. É esta proteção que nós estamos vendo acontecer agora no Supremo Tribunal Federal. Mas que não consegue proteger as instituições dos aparelhamentos que as próprias instituições têm. E não foram 4 anos que aparelharam e conseguiram pegar as instituições para instrumentalizar essa construção da acusação do Ministério Público Federal. Mas, enfim, é só para a gente pontuar. Amados, a minha produção está avisando que a gente está se aproximando do final. Eu vou juntar 3 perguntas, que assim eu acho que eles me absolvem. E aí vocês têm 5 minutos para a gente encerrar. Vocês são advogados, mas não deixam de serem seres políticos. Por isso que eu vou acrescentar uma pergunta aqui mais política. Caso condenado, Bolsonaro se tornará mártir político ou perderá a influência real no país? 2. Que lição ou qual lição a sociedade pode tirar desse julgamento para melhorar a relação entre direito e democracia? Acho que você vai gostar dessa. E aí, a terceira, de um ponto de vista jurídico, é possível conciliar churrasco, futebol e política sem terminar em litígio? Essa aí eu já posso responder de agora com uma frase. Então Olha deixa eu aqui. matar o tempo. Olha aqui. Não, Jamildo, veja, em relação vou começar pela última. Em relação ao churrasco com futebol, política e qual foi o outro? Futebol, política e churrasco. Churrasco pode. Eu adoro churrasco. Eu adoro churrasco. E tá perto da hora do almoço? O que eu vejo as pessoas, Jamildo, de uma forma geral, têm que ter a capacidade de ouvir, de falar e de ouvir também. Certo? E tem que ter a capacidade de entender que você pode ouvir algo que você não concorda e isso é normal. E isso não tem problema nenhum nisso. O problema seria se em todo lugar que a gente falasse ou que a gente emitisse uma opinião, todo mundo concordasse conosco. Por quê? Porque é na divergência que a gente constrói. Então, na hora que Nara coloca aqui para mim um ponto de vista diferente sobre algo que eu tenho uma opinião, ela me faz pensar sobre a opinião que eu tenho para, primeiro, ou confirmar se eu estou certo da minha opinião ou se eu não preciso rever minha opinião e não considerei algum ponto que ela trouxe para mim de que é importante. Então, essa capacidade das pessoas terem a possibilidade de analisar sobre esse rito é que enfraquece o debate, impede que a gente amadureça e impede que a gente evolua também democraticamente. Então, eu digo isso porque quando eu faço churrasco na minha casa, a gente pode discutir futebol, política e religião e não vai ter problema nenhum. Não vou botar ninguém para fora, nem vou servir comida fria, carne fria para ninguém. Então, assim, por quê? Porque quanto mais, e aí eu acho que talvez seja fruto também da questão de
da instrução nossa, do aprofundamento de leitura, de tudo, que aí você não vê o contraponto, e aí pegando o nome do programa, como uma coisa destrutiva ou combativa, muito pelo contrário. O contraponto ele vem para ajudar na construção do ponto que nós devemos ter sobre determinados assuntos, ou pautas, ou tema, e havendo a discordância também ela é legítima, desde que seja com respeito, né, com altivez. Então, isso é importante, e eu acho que isso é fruto do amadurecimento democrático que nós devemos ter. Então, essa é a terceira. A segunda, eu já esqueci. Lição para a sociedade, Bolsonaro, Marte ou perdendo influência? A lição para a sociedade... Administra aí. Pronto. A lição da sociedade que eu acho que a gente tem que ter e que eu considero importante é o seguinte: esse julgamento traz uma realidade para a sociedade brasileira, que é o seguinte: todo mundo deve estar suscetível de passar por um processo no Estado Democrático de Direito. Ou seja, você não ter ninguém acima da lei. Acima da lei. A gente vê muito aqui, vou falar como advogado e como cidadão, porque antes de ser advogado eu também sou cidadão. Então, tem muita gente que se vê assim insultado se você for parte de um inquérito, você está sendo investigado. Tem muita gente que se vê uma coisa assim absurda você ser processado. Veja, é claro que o grau de injustiça que cada um tem, da leitura de injustiça, de estar passando por determinado procedimento, seja policial, seja judicial, vai de cada um, da compreensão de cada um. Mas esses procedimentos, eles também têm como objetivo esclarecer fatos, fazer com que você possa fazer a sua prova e trazer uma outra verdade, ou a sua verdade, ou descobrir a verdade que deve haver no procedimento, para que ali alguém seja culpado, ou não seja absolvido, ou que você seja afastado, isso aqui não tem nada com você, então saia daqui. Mas, assim, você partir da premissa de que qualquer procedimento é uma violação ao seu direito, eu discordo, porque, assim, a gente estaria que estar num regime onde quem fosse amigo do rei teria todos os benefícios, e quem não fosse amigo do rei, coitado, só Jesus na causa, como diz a história. E a outra foi Bolsonaro, Marte ou Bolsonaro, Marte. Eu acho que a percepção da sociedade brasileira, por mais essa polaridade que a gente tenha, eu acho que seja ele condenado, seja ele absolvido, o que quer que seja do resultado prático, não tem não vai alcançar essa construção desse Marte. Eu acho que ele condensa um anseio, um desejo de uma parcela significativa da população, do mesmo jeito que outros políticos da esquerda também têm esse capital político, mas eu não acho que, assim, o Marte, para mim, ele tem um significado muito forte. Então, a questão conceitual de entender o que é o Marte, a significação do Marte, eu acho que você tem uma distância aí considerável para levar em consideração. Doutora? Eu vou responder na ordem inversa da de Carlos. Eu vou começar discordando da pergunta, Jamil. Qual delas? Eu fiz 3. Você falou... Só faltava discordar de mim. Discordou do rapaz o dia todo. Eu tenho a arte da discordância. Parabéns. Da discordância respeitosa, que é importante. Parabéns, E por isso que é rico, assim, o debate. E eu vou chegar lá, amigo. Eu vou discordar da pergunta que você fez, assim, se era possível conciliar, futebol, política e churrasco. Churrasco, futebol e política. Eu vou discordar da parte do futebol dessa pergunta, que ela é inconciliável, irreconciliável. Não, ela é implicitamente segregadora da parcela feminina da população no debate da política e do churrasco. Porque isso é outra coisa que me afasta do universo masculino. Eu não gosto de falar de futebol. Eu gosto de basquete, e só quando a seleção brasileira joga eu me interesso por futebol. Eu jogo basquete, mesmo. Vamos embora. Vamos botar ela para jogar também. Tá, não é da minha arte, essa aí. Pivô. E aí, mas
eu queria usar essa pergunta para dizer assim, no momento político e social em que nós nos encontramos, o tema da política ele está em todos os lugares. Essa semana eu fui ao salão fazer as unhas. Este era o tema debatido dentro do salão de beleza. O julgamento? O julgamento no Supremo Tribunal Federal. A televisão estava ligada no julgamento, ao vivo. Então, me parece que a sociedade está prestando atenção e dando a importância devida ao momento histórico que vive o país com esse julgamento. Quanto ao futuro de Bolsonaro, político ou qualquer outra maneira, me parece que a história o julgará. E, de onde eu vejo hoje, a história não o julgará com condescendência. Satisfatoriamente. Com condescendência. Não, é o que me parece hoje. E a lição? A lição para a sociedade brasileira, eu vou recorrer a um filósofo liberal, Karl Popper. Ele diz que... Citado por Xandão, numa dessas... Provavelmente é a mesma... Não a citação que eu não vou saber fazer de cor, mas, assim, a mesma referência. Karl Popper diz que a democracia sofre do paradoxo da tolerância. Exato. Veja, a democracia ela tem em si implícita a necessidade da discordância. A discordância respeitosa, a discordância tolerante. Eu gosto de ir para o salão de beleza, ele gosta de jogar basquete, você gosta de qualquer coisa que você... Fazer entrevista. De fazer entrevista, muito bem. E nós, num ambiente democrático, conseguimos conviver, discordar. Eu posso, eventualmente, levar um de vocês ao salão de beleza e vocês se agradarem do ambiente. Vocês podem, eventualmente, me levar ao ambiente que agrada a vocês e eu me agradar, eventualmente. A gente pode conversar sobre política, sobre religião, sobre o que quer que seja, respeitosamente, e não considerar que o outro deixa de ser merecedor do respeito democrático. Hoje, a sociedade brasileira tem isso que as pessoas chamam de polarização. Veja, a polarização de ideia, ela não é problemática. A polarização, você pensar de um jeito, eu pensar de outro, eu achar que o Estado deve ser maior, deve ser menor, que o dinheiro deve ser aplicado mais na educação ou mais no investimento financeiro, isso é discordância de ideia, debate que engrandece numa democracia. Plural, não é singular, é plural. Isso, mas esse tipo de debate engrandece numa democracia. Agora, a partir do momento que Carlos discorda de mim e eu passo a compreender que Carlos deixa de ser merecedor dos direitos e garantias da democracia, que Carlos não merece viver, que Carlos não merece estar em sociedade, não merece estar no contexto social, aí a gente tem um problema. Se a democracia tolera gente intolerante, o paradoxo da democracia é esta ideia. Se a democracia tolera gente intolerante, no momento em que essas pessoas que são intolerantes ascendem ao poder, elas esmagam os tolerantes, de maneira que a sociedade se torna intolerante, em especial as minorias, a partir da democracia. É o que aconteceu no sistema alemão nazista, né? Hitler foi eleito por voto popular e instalou um sistema autocrático, autoritário, intolerante. Uhum. Então, a lição para a sociedade brasileira, para encerrar, Jamildo, é que
a gente precisa aprender a conviver com o diferente, com o divergente e a não tolerar o intolerante. Essa é a lição que o Brasil, me parece, aprendeu e tem dado ao mundo. Uhum. E eu só complementaria dizendo que é a divergência que traz o equilíbrio. E o segredo está exatamente no equilíbrio. Porque se nem de um lado, nem tanto ao outro, você vai chegar a lugar nenhum. E vai construir esse cenário que Nara acabou de falar, da intolerância. Então, é essa divergência com respeito que vai construir exatamente um sistema democrático e tolerante. Vocês falando aí de filósofo, eu lembrei de Henry Louis Mencken. Não sei se você já leu alguma coisa sobre ele. Um escritor americano, iconoclasta até dizer basta. Ele dizia: a democracia é a arte de governar a partir da jaula dos macacos. No sentido de que é muito louca e a cacofonia impera, né? Gente, com isso a gente acaba de verdade, porque já vou me matar ali. Assinem o nosso canal. Quem não curte, dê uma curtida, receba a notificação. Envie sugestões para novos temas. A gente vai ficar feliz com essas sugestões. Façam sugestões também de como a gente melhorar o debate. Só não pode dizer, olha, fique menos de 1 hora. E eu vou dizer a vocês, então, quem ganhou o debate, que eu sempre termino assim, pode ser? Pode. Quem ganhou o debate foi a democracia. Muito bem. Essa que deve ganhar sempre. Até mais, gente. Abraço. Tudo de bom. Obrigado, Jamildo.